encontro agora para discutir o Fichte. E como eu disse no encontro passado, com ele nós vamos observar melhor toda uma organização que existe em termos de dialética, o que seria essa estrutura da dialética moderna como um método próprio. E essa estrutura basicamente envolve esses três elementos: tese, antítese e síntese, sempre lembrando que quebramos a palavra para compreender que todos esses três representam teses originais, ou seja, argumentos originais. Então, você poderia começar por outros passos para chegar até a síntese final. Em termos de dialética, portanto, nós temos primeiro a tese, e de acordo com Fichte, essa representa um princípio de identidade, onde A é igual a A, 1 é igual a 1, B é igual a B. Tranquilo, uma identidade. Algo é igual a si próprio. A antítese, enquanto segundo ponto, representa a divisibilidade ou o princípio de oposição, onde um A é diferente de algo que não seja ele. Ou seja, A é diferente de não A é diferente de B, A é diferente de 1. Enquanto o primeiro princípio demonstra algo que é igual a si mesmo, nós estaríamos associados, relacionados, àquela estrutura que falamos lá atrás como uma análise a priori, ou seja, como aquele pensamento racionalista, você tira de dentro de algo aquilo que já está nele próprio. E a antítese representaria uma síntese a posteriori, você encontra coisas que são diferentes, a existência da pluralidade naquela forma que o Schelling nos apresentou a partir do tema passado, né? Há a unidade, tese original, e há uma pluralidade, esta antítese. Mas para que existe a pluralidade de acordo com Schelling? Para chegar novamente a uma unidade prevista na síntese. O que a síntese vai fazer? A é igual ao não há. Mesmo aquilo que aparentemente representava uma diferença na antítese, agora é trabalhado como algo que pertence à coisa originária, ao A original. Vamos seguir para compreender como que ele chega nesse princípio, tratando em separado cada um dos princípios. O princípio lógico, ou seja, o princípio de igualdade, representa A igual a A. O princípio primeiro, incondicionado, sem prova nem determinação, aquilo que existe sem precisar de uma causa anterior a ele. É estabelecido um fato qualquer na consciência empírica, dele é separada uma determinação empírica após outra. Cada determinação desse é um acidente, ou um conteúdo, ou uma matéria. Primeiro você tem a coisa original e depois você vai surgindo com a pluralidade, até que reste puro aquilo que simplesmente não pode deixar de pensar e do qual nada mais pode ser separado. Nós chamamos esse método de navalha de Ockham, relacionando com um pensador do fim do período medieval chamado Guilherme de Ockham ou William de Ockham, que faz exatamente isso. Retira tudo aquilo que não é necessário até sobrar a única coisa necessária. Podemos retirar de um conceito tudo aquilo que é acessório até chegar às únicas coisas sem as quais aquilo não pode ser o que é. A é A, está posto pura e simplesmente. Logo, é um postulado. Eu tiro do A tudo aquilo que não é ele, tudo aquilo que é acessório, e eu vou chegar a ele próprio. E isto tem que ter uma verdade inquestionável, ou seja, é um postulado, não resta dúvida sobre isto. Se A é, então A é X.
que é a conexão entre essas duas partes. E também está posto pura e simplesmente. Se A é, então A é. Isto quer dizer que o é, o ser, que faz a ligação entre A e A, também está posto. Também é uma verdade inquestionável. Poderíamos dizer, usando o símbolo que está ali em cima, A igual a A, que o A é e o igual também é. Quando traduzimos isso pelo eu originário, nós vamos ter a sequência que o Fichte expõe para nós. Como a conexão é posto pelo eu, então ela pode ser dita x é igual a x, ou eu é igual a eu, ou eu sou eu. O que a gente vai lembrar lá do cogito, do ergo cartesiano, o eu, do Descartes. Eu sou é um estado de ação. Aquilo cujo ser, a essência, consiste meramente nisto, que ele põe a si mesmo como sendo, é o eu, como sujeito absoluto. O eu só é na medida em que é consciente de si. Enquanto pensa, o eu, ao pensar, existe. Este eu é. Eu sou apenas para mim, mas para mim eu sou necessariamente. Por mais que eu não tenha como concluir a existência daquilo que está fora de mim, para mim eu sou necessariamente. Eu sou pura e simplesmente aquilo que sou. Eu existo, então, A é igual a A, eu sou igual a eu, X é igual a X, 1 é igual a 1, mas existem coisas que não sou eu, existem coisas que não são A. O não A é diferente do A. Não A não é igual a A, incondicionada quanto à forma. A passagem do por ao opor só é possível pela identidade. Eu sei que A é A. A partir do momento que eu passo a saber que A é A, eu começo a dizer aquilo que não é o A também. Ao dizer que eu compreendo que não seja o A, eu crio essa relação. O não A não é igual ao A, ou o não A é diferente do A. O estar posto em geral está pura e simplesmente posto pelo eu. O eu é postulado. O não eu está postulado de forma incondicionada a partir do que o eu esteja posto. Eu é que existo primeiro. As coisas que são contrárias a mim são opostas a mim. Eu estou posto e o resto está oposto a mim. Logo, são condicionados quanto à matéria à existência do eu primeiro. Se um não há, se um não há qualquer deve ser posto, então tem de ser posto um A. Primeiro o A precisa estar posto. Portanto, a ação, o oposto, depende de outra ação, que esteja posto algo. Só existe o oposto caso tenha um posto. Para onde ele está levando essa conversa, a gente começa a visualizar a partir daquilo que o Schelling tinha dito. É necessário uma unidade primeiro, para que depois exista a pluralidade, com o objetivo de chegar novamente à unidade. Então é necessário primeiro que algo esteja posto, o eu, para que possa existir a pluralidade, aquilo que não sou eu. A ação é, portanto, segundo a matéria, como agir em geral condicionada. É um agir em referência a outro agir. O que é esse não eu, portanto? Se está oposto a um A determinado, ele tem matéria. Ele não é um determinado algo. Forma, o que seja ou não seja, só posso sabê-lo sob a condição de conhecer o A. Primeiro eu preciso entender quem é que está posto, para entender o que é o seu oposto. De tudo que cabe ao eu, deve, por força mera oposição, caber ao não eu o contrário. Se alguma coisa é o não eu precisa, por oposição, por ser oposto a este que foi posto, ser o contrário.
pode e deve haver no objeto da representação um X qualquer, pelo qual o mesmo se revela como algo a ser representado e não como representante. Daí vem a questão terminal do Fichte para chegar à síntese. Diante desse contexto, entre um posto e um não posto, como eu posso compreender que haja uma síntese? Como eu posso compreender que o posto e o não posto cheguem a uma igualdade? Isto é o que ele chama de princípio de razão. O não eu precisa estar posto no eu. Então, os dois princípios anteriores só se confirmam quando se suprimem na consciência. Para não suprimir o eu e o não eu, é necessário que a relação entre eles seja de limitação mútua. Eu e não eu são limitados em parte, o que significa que são divisíveis. O eu do primeiro princípio era absoluto, mas com a oposição não é mais. A síntese a priori é a síntese do eu como não eu, como postulado incondicionado segundo a matéria e condicionado segundo a forma. O que isso nos traz? Se o oposto surge do eu, então este oposto, por mais plural que tenda a parecer na análise, no fim das contas, está diretamente relacionado ao eu. Ou seja, em algum momento, ele volta ao eu. O Fichte vai fazer uma descrição disso que para nós talvez fique mais claro quando tratamos em termos teológicos. É como se disséssemos que um Deus único, original, cria as coisas, o mundo, os seres, as suas criaturas, que não são ele. Então teríamos um Deus como princípio anterior, incondicionado, de onde vêm as coisas posteriores, a multiplicidade da criação, a multiplicidade do mundo. Mas este mundo criado por Deus, esta criatura que não é Deus, ao mesmo tempo, só existe em Deus. Ou seja, em última análise, por mais que consigamos fazer a diferença entre o Deus original e a natureza, a criatura, elas seriam uma e a mesma coisa. Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, infinito, ele está em todas as coisas, mesmo naquelas que aparentemente não seriam ele, como a natureza. Elas precisam estar em Deus. O movimento da síntese do Fichte é o movimento da recobrança do espaço desse Deus original. Dito isso em uma linguagem teológica, compreenda-se que não é exatamente a forma como Fichte tratou, mas para que a gente possa começar a compreender para onde vai essa dialética. No nosso próximo encontro, nós teremos uma posição dela mais palpável, observando com o Hegel, e a partir da última unidade, aliás, da próxima unidade, unidade 3, vemos como que ela se desdobra na sequência do pensamento. Por hoje, temos essa apresentação do método. Dúvidas, estejam à vontade no nosso fórum, nos comentários. Ficamos à disposição, compreendendo que é tudo bastante complexo quando se trata desse conteúdo moderno e lembrando que o objetivo é despertar a dúvida, fazer com que aprofundemos cada vez mais. Grande abraço, até a próxima.